Olá, tudo bem com vocês? Iniciaremos a nossa aula 3. Vocês já tiveram a aula 1, que foi a revisão da escrita de sinais 1, e também o sistema Poodle, a criação de sinais. Tratamos também sobre o movimento. Vocês lembram que a escrita de sinais é feita em colunas. Mas como se dá essa ligação desses sinais? Então, temos o processo de sinalização que ocorre como em 3D. Então, como apresentar esses sinais no papel? Essa sinalização, ao transcrever em uma superfície, como dá esse aspecto 3D? Então, tiveram várias pesquisas nesse sentido, no intuito de ver a sintaxe, a ligação entre esses sinais, de forma que essa escrita fique claro, assim como a sinalização. Então, tiveram vários estudos nesse sentido. Várias pessoas fizeram estudos, dentre eles, Madison e Raul, que trouxe esses estudos. Aqui nós vamos ver essa teoria. Percebemos que a língua de sinais ela é visual e utiliza o espaço, fazendo várias referências de localização. Então, a língua de sinais escrita, ela também tem uma linearidade, assim como a oral. Percebemos que há uma sequência. Essas duas línguas, oral e escrita, são de modalidades diferentes. Então, nós temos regras para escrever a língua de sinais. Então, percebemos que tem as colunas, que mostram o espaço do sinalizador, com apontações. Vejamos o exemplo. Viram? Então, aqui explica-se que essa transcrição da língua de sinais no plano papel ainda não está pronta, ainda está em estudos. Então, estudos estão acontecendo para favorecer a melhor escrita, bem como a construção de regras. Porque nós temos ali as colunas, podemos ter 3 ou 4, no momento da escrita, que ali vai nos auxiliar no processo de escrita da língua de sinais. Próximo exemplo. Então, depois, vocês poderão ver mais tranquilamente como é esse processo de escrita, as colunas, na escrita de sinais. Vejam. Viram? Ali tem as colunas que nos auxiliam na escrita dos sinais, a marcação do espaço. Por exemplo, temos ali 0, 1, 2, onde vai ter a marcação da sinalização. Viram o espaço? Temos as colunas, onde colocaremos os sinais. Vejam. Viram? Está um pouco claro, mas vocês já viram o slide, que utilizaremos agora. Então, no momento da sinalização, temos o interlocutor, que está utilizando a língua de sinais e irá transcrever essa língua para o papel. Por exemplo, pode também
Lembram dos movimentos da seta simples e dupla, que marca o espaço? Então, aqui vai marcar o espaço também. E vai estar intimamente ligado às colocações dos sinais, a escrita desses sinais. Então, temos as colunas, onde marca-se 0, 1, 2. Por exemplo, não podemos nos estender nesse espaço. Então, temos o papel, o sinalizador, temos o espaço nas laterais, em cima, os movimentos, as setas, nesse plano. Então, dá para perceber rapidamente o sinal. Então, existem pesquisas que estão em andamento que nos auxiliam a clarear ainda mais essa colocação do sinal no espaço, no papel. Por exemplo, viram? Tem o locutor, o sinalizador e o espaço a ser utilizado. 3 espaços ou 2 espaços. Então, tem os espaços de referência. E na escrita tem que ter esse espaço da mesma forma, porque vai auxiliar no movimento, no espaço, na marcação. Tá vendo as setas? Precisa das setas junto. Para marcar, pode ser seta dupla ou simples, vai auxiliar e isso é muito importante. É importante que vocês conheçam todos os símbolos. Não se esqueçam, porque vocês vão utilizar. Lembra desses símbolos? Então voltem lá, estudem, treinem, que vai ficar bem claro. Viram? Temos ali o espaço do sinalizador. Temos a direção do olhar. Viram a seta? Não é para frente. É uma seta dupla para o lado e baixo. Desculpem. Temos aqui a mão em preto que se movimenta, que abre e fecha. Mas temos os espaços. E por quê? Vejam aqui, ali está mostrando uma mão e eu fiz 2. Vejam o exemplo. Viram? Este sinal. Olha o espaço. Aqui ou aqui. Mas ali tem somente um desenho. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês podem usar uma mão ou as duas. Vejam. Por que este sinal? Por que isso? Vejam aqui. Então, aqui com as 2 mãos abrindo ou com uma mão abrindo. Esse movimento aqui, tá vendo? Para mostrar que tem 2 mãos. Para não precisar fazer 2 desenhos iguais. Então, tem esse sinal que marca o movimento. Caso não haja, é uma mão só. Caso haja esse símbolo, significa que são as 2 mãos. Vejam. Ficou claro? Entenderam? Dúvidas? Postem no fórum, interajam com o tutor, pergunte. Me pergunte também, ok? Próximo slide. Nesse slide, temos aqui um texto simples, que faremos a tradução para a escrita de sinais. Então, vamos discutir isso aqui. O texto trata sobre guerra e paz. Então, aqui dá para encontrar vários sinais que contêm a palavra dentro do texto. Paz, bom, guerra.
Então, dá para fazer esse paralelo entre sinais e palavras. Então, vocês têm 5 minutos para lerem e encontrarem esses sinais e fazerem as marcações. Então, vejam, prestem atenção no espaço, no olhar. 5 minutos vocês vão ler o texto e descobrir alguns sinais. Vocês vão ver se está difícil, se está claro, se está tranquilo. 5 minutos. Viram? Foi fácil, difícil? Encontraram? Viram o espaço de sinalização? Por exemplo, olhem os círculos. Lembra que eu expliquei? Por exemplo, aqui é um exemplo para mostrar para vocês como se dá a sinalização. Foi só um exemplo, veja, a palma da mão, a posição da mão, a marcação do espaço. Vejam este exemplo. E aqui o sinal não vai estar todos juntos, vai ter uma sequência. Mas qual sinal? Ficou confuso? Então, primeiro faz um sinal em um espaço, depois faz as marcações. Aqui foi só um exemplo para você ver o uso do espaço. Percebam aqui. Tá vendo? De lado, um pouco de lado. Então, aqui, dá para fazer. Vocês podem treinar utilizando isso aqui e depois, com o tempo, vocês vão se acostumando. Aí vocês vão conseguir fazer sem as linhas e de forma, utilizando o espaço corretamente. Coloca o rosto no espaço correto, a sinalização também no determinado espaço, de um lado ou do outro, acima ou abaixo, entendeu? Ok? Próximo slide. Então, esse slide aqui mostra um livro. Temos uma história aqui. Vocês vão treinar essa leitura, vão ler, descobrir os sinais. Vejam, temos vários. Viram aqui a utilização do espaço? Então leiam, sejam curiosos, vocês podem comprar, pedir emprestado. É bom que vocês leiam e conheçam essa escrita de sinais, é bem prazeroso e vai ajudar vocês como futuros profissionais, porque vocês ensinarão a língua de sinais escrita, a sintaxe. Então, vocês precisam ter consciência e gostar disso. Então, essa leitura vai auxiliá-los bastante, ok? Então, continue sempre praticando, vendo as regras da sinalização, pontuação, dentre outros, ponto, vírgula. Como se dá isso na Libras, na língua de sinais? Então, e numa redação, como se dá isso? Então, há várias formas aqui, nós vamos mostrar para você alguns símbolos e seus significados. Viram?
Viram aqui em negrito? Marca que finalizou, terminou. Esse símbolo em negrito. Esse símbolo aqui mostra que devemos parar, ler com calma. Então, ler, para. Então, vai perceber o tempo da sinalização. Sinaliza, para. Sinaliza, para. Esse é o objetivo desse símbolo. O terceiro, esse símbolo aqui. Por exemplo, ao fazer uma pergunta, essa expressão, então coloca-se esse símbolo que vai auxiliar a entender a expressão interrogativa. É próprio para pergunta. Outro símbolo. Esse símbolo aqui mostra a vírgula. Então, temos vários símbolos. Por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos. Então, preciso utilizar a vírgula para ficar claro. Então, a sinalização e o espaço utilizam esses sinais também. Então, temos vários tipos de símbolos que marcam essas sinalizações dentro do texto. Então, isso é muito bom acompanhar. Então, temos esse aqui, para aspas. Então, às vezes é necessário colocar. Temos esse aqui também. Quando queremos chamar atenção para determinada informação que seja importante. Então, vai depender de cada um, da estratégia de escrita. Então, de forma que o texto fique claro, não fique um texto frio, ele precisa de sinalização. Então, tem a coluna e os símbolos, que vão significar ponto, vírgula, interrogação. Então, vai auxiliar que o texto fique claro. Então, tem vários símbolos de movimento, dentre outros. Com o tempo, vocês vão aprender, vão praticando e aprendendo. É muito importante praticar. Não deixem de lado, não. Não fiquem com preguiça, não. Estudem, vocês como alunos precisam sempre estar estudando, praticando e utilizando esse material, porque futuramente vocês serão professores e vão ensinar utilizando esse material. Então, a escrita de sinais é importante, o português é importante, porque nós sabemos que essas duas línguas, cada uma tem a sua própria regra. Viram ali aquela coluna? Tem vários sinais, várias pontuações, vários símbolos. Então, ali temos uma frase. Temos no português e na escrita de sinais. Então, ali ficou claro, nos ajuda a entender. Então, temos vários símbolos ali, com movimentos, vários. Então, nós devemos conhecer. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, vocês, como professores, para ensinar crianças, vocês precisarão. Então, vocês poderão trabalhar com crianças, jovens, adultos. Então, é interessante que vocês treinem, se acostumem, sintam prazer em estudar. Então, temos esse livro que nós já mostramos, tem várias informações, vários pesquisadores, várias pessoas que estudam a língua de sinais escrita. Então, vamos continuar trabalhando aqui com os movimentos, para que você conheça novos movimentos e os guarde. Antes eu falei sobre a língua de sinais, que às vezes usa uma mão, às vezes usa 2 mãos. Então, tem um símbolo para isso. Então, caso não tenha o símbolo, utiliza uma mão. Caso tenha esse símbolo, utiliza as 2 mãos. Então, vocês vão relembrar isso. Então, são símbolos novos que vocês vão relembrar. Vejam. Viram aqui? Temos vários tipos de movimentos. Já vimos alguns e vamos ver novos.
Então, como escrever? Como iniciar a escrita de sinais? Por exemplo, quando tem vários sinais, como colocá-los? Como seguir o desenho? Por exemplo, temos aqui, para o sinal de quantidade, esse movimento aqui, como colocá-lo no papel? Então, devemos acompanhar, vejam aqui, essa marcação, esse espaço aqui, tá vendo? Para frente, para trás, qual será utilizado? Vejam. Viram? O outro exemplo, aqui, para quantidade. Então, aqui tem que ser um movimento rápido. Então, temos o símbolo. Então, como vamos acompanhar esse sinal? Então, temos aqui a escrita, o símbolo, para mostrar agilidade. Viram o sentido do movimento? Então, temos aqui, prestem atenção, setas simples e duplas, vejam. Então, aqui, o sinal de roubar. Viram esse símbolo? Antes nós já falamos. E também para a aranha. Vejam a direção. Se fizermos setas duplas, vai para cima. Seta simples, para frente. Assim como o sinal de chamar. Então, temos aqui esses grupos de símbolos que podemos utilizar. Alguns têm setas duplas, outros setas simples. Essa direção, para frente, para trás, circular, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, precisa ter atenção em cada um desses símbolos. Temos o plano parede, temos o plano chão. Então, prestem atenção em cada um desses movimentos. Temos o pulso, para o sinal de, por exemplo, certo. Então, cada um tem um movimento específico. Temos os grupos de movimentos. Esse para frente, para os lados, para cima, para dentro. Então, você precisa treinar esses movimentos. Vejam o próximo slide. Viram? Então, aqui utiliza-se mais o plano parede, para cima e para baixo. Então, temos esse círculo para cima, para baixo. Um exemplo é este sinal. Temos o plano chão, mas vocês precisam se ater a esses tipos de planos. Temos aqui, paralelo ao chão, e vários símbolos com direções para frente e para dentro. Seta simples para cima. Então, podemos fazer esse sinal aqui, com esse símbolo e com esse movimento do pulso. Mas está vendo a direção aqui? Da mão, por exemplo, para moto, sim. Então, vejam. Então, temos que seguir, temos que estudar e utilizar esses tipos de movimentos. Viram aqui esses tipos de movimentos aqui? Para a frente, para o lado. Giratório. Então, vejam. Há movimento paralelo ao chão. Temos aqui também alguns que são no plano parede.
Então, você precisa se ater a esses tipos de movimentos e a utilização de cada sinal. Vejam. Viram aqui mais um novo. Prestem atenção. Os sinais utilizam símbolos diferentes. Vejam aqui, este sinal, me dar. Então, percebam aqui que há esse movimento. Há uma seta na minha direção. Temos, por exemplo, aqui para frente, esse movimento para frente, com uma seta para frente. As mãos. Então, ao utilizar as setas, você tem que se ater à direção. E também veja aqui esse movimento para frente, para trás. Então, a seta ela vai direcionar se o movimento é para frente ou para trás. Se a seta está em negrito, forte, para frente ou para trás. Então, temos esses movimentos aqui, com essas direções, para frente e para trás, que pode ser um plano para cima ou para baixo. Então, a seta é que vai direcionar. E esse movimento aqui também, para esse sinal de pegar. Vejam, olha o movimento da mão. Então, o papel tem que ter essa direção. Tem que ter para mostrar o movimento. Para trás, viram? Perceberam? Então, vocês podem treinar, ok? Para frente é uma seta, para trás outra. Que vai configurar, por exemplo, o sinal de eu te dou e você me dá. Viram aqui? E olha aqui outro, semicírculo. Então, agora, temos um novo símbolo, diferente. Por exemplo, para o sinal de evitar e boi. Olha aqui esse sinal, olha esse movimento. Ele movimenta e depois para. Olha o sinal de beber. Olha aqui o movimento que ele faz. Para dentro. Então, o sinal, ele tem um movimento e depois para. Então, tem que ter essa marcação. Então, há uma parada. O sinal de assustar. Surpresa. Viram aqui? Então, temos evitar, beber e surpresa. Dúvidas? Fiquem atentos à seta, à direção da seta, para frente, para trás. Então, tem que ter atenção na seta, ok? Viram? O sinal de atrasar. Assim como evitar e boi, beber. Tá vendo? A direção é que muda, agora é para frente. Mas tem a seta que vai marcar. Vai marcar o movimento e a parada. Percebam aqui a direção, ok? E aqui, os antebraços, o movimento. Então, se temos duas linhas para cima, uma linha para baixo. Por exemplo, aplaudir, duas linhas com esse símbolo. Árvore, esse símbolo. O estado ou cidade, este aqui em específico. Então, marcamos com uma linha, mais ou menos, este sinal. Helicóptero, viram aqui também? Não ter.
ok? Então, o movimento do antebraço, ele é marcado com esses símbolos. Por exemplo, vai depender da sinalização. Então, alguns sinais podem ser parecidos, com setas, com círculos, com esse movimento. Então, podemos ter também esse movimento aqui. E pode haver também a seta para marcar esse movimento. E esse movimento aqui, vejam, repetitivo, ok? Então, vocês vão perceber as diferenças dos movimentos de acordo com a seta. A seta vai auxiliar. Então, agora, vocês vão ver um exemplo aqui, poderão discutir sobre esse exemplo, terão 5 minutos para ler e fazer a atividade. Viram? Encontraram? É bem gostoso, é prazeroso, não é? É muita coisa, mas vou explicar a atividade 3 para vocês, que está ligada à nossa aula 3. Vocês aprenderam sobre a escrita de colunas, os espaços, a colocação do sinal, alguns símbolos, a direção, movimentos e paradas do sinal. Então, é importante que façamos agora a atividade. Vou aconselhar vocês, vou explicar para vocês como será. Vou dar o tutor e também terá no AVA essa atividade. Então, já tivemos 2 atividades, essa é a nossa terceira. Em duplas, um auxiliando o outro. O que vocês farão? Criem uma história, escrevam em português. Primeiro escrevam, pensem. Logo após, vocês vão fazer a tradução para a língua de sinais. De forma bem clara, coloque os sinais escritos. Ok? Logo após, vocês vão fazer a tradução com os sinais, através do sistema Signal Poodle, de acordo com o espaço. Então, não façam uma atividade bem simples, não. Vocês podem utilizar o espaço, a direção do olhar, porque a língua de sinais tem. Então, façam sinais, criem sinais, utilizando o sistema Signal Poodle. Então, façam as colunas, 4 colunas, 5 sinais em cada coluna, postem no AVA. Então, a atividade será feita em dupla, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula 4.